tentando se concentrar, afastando qualquer distração externa, que a gente possa estarmos unidos aqui em pensamento, em sentimento, em vibração e energia. Vamos imaginar como se um grande facho de luz saísse do nosso coração ou do alto da nossa cabeça, e que a gente dirigisse toda essa energia para o centro, pensando lá na casa, nos mentores, no trabalho que precisa ser realizado. Enquanto eu fizer as orações, que a gente permaneça nessa vibração. Senhor Jesus, amado Mestre, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela coragem e perseverança que é dada a cada um aqui dos alunos para não desistirem, apesar das suas atribuições, dos seus desafios. O Senhor esteja sempre no leme de cada um deles, fazendo com que eles persistam, pois sabemos quão importante é o estudo dentro da doutrina, para nos autoconhecermos e podermos assim evoluir, entendermos melhor a nossa situação enquanto encarnados. Senhor, enviamos as nossas vibrações para a casa, para o centro espírita. Toda essa nossa energia de amor possa ser recebida pelos mentores e que possam usar toda essa energia para o trabalho e cura necessária daqueles que tanto necessitam. Senhor Deus, entendemos que acima de tudo somos pensamento e que esse nosso pensamento possa sempre estar dirigido para auxílio ao próximo e para nós mesmos. Amado Mestre, sabemos ainda que as mazelas são muito grandes aqui no nosso mundo, no nosso planeta, mas que possamos, de pouquinho, de pertinho, ajudar a quem precisa. Sabemos que não vamos dar conta de todas as dores do mundo e que o caminho de cada um pertence a cada um, mas que possamos sempre estar dispostos com um sorriso, com uma escuta, com um olhar, a quem nos pedir ajuda. Agradecemos ao Pai sempre, sempre, pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo, escutando, aprendendo, pensando, refletindo e com saúde. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus, e graças a Deus. Então vamos lá. Hoje nós falaremos, né, Wagner pode colocar, sobre a influência dos espíritos, que é algo que a gente já vem conversando há um tempo, mas hoje com algumas ocupações, né, que cada espírito, quando desencarnado e que já está também se entendendo como uma força de trabalho espiritual, eles têm ocupações diversas, têm missões diversas e têm ações diversas. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, né? Sobre o que são essas ações. Quem já leu, principalmente o Nosso Lar, né? Que é o primeiro livro do André Luiz, né? Que foi psicografado pelo Chico, já entende todas essas ocupações, essas missões, né? E a gente não tinha dimensão, antes dessas publicações, de que havia os ministérios, que havia toda uma organização social,
como se fosse realmente, e é uma réplica do que a gente vive aqui, né? Então, a gente vai começar a conversar hoje também sobre um pouquinho sobre isso, para entender, né, tanto enquanto encarnados, que a gente também tem missões, ocupações e ações diferenciadas, quanto desencarnados, tá bom? Aí nos livros, então, do espírito André Luiz, psicografados pelo Chico, dão algumas noções de como vivem os espíritos nos mundos dos desencarnados. Quem no nosso lar, por exemplo, tem ideia de como funcionam os ministérios espirituais, o umbral e as zonas purgatórias. Então, até o umbral, ele tem uma organização, né? Existem lá os espíritos que são os chefes, que são os superiores, que são que comandam determinados departamentos dentro desse umbral, né, dessa zona umbralina. Então, a gente percebe que todo mundo espiritual, ele tem uma organização. Tanto vamos pensar do lado mais evoluído, que seriam as colônias e tudo mais, quanto ainda em volta da crosta terrestre, dessa zona umbralina, essas zonas purgatórias, todas elas têm essa organização. E aí, no livro dos Missionários da Luz, que a gente vai ler, eu acho que é o segundo livro de leitura, da próxima etapa do curso, a gente também verifica essa influência exercida pelos espíritos no processo da reencarnação, a exemplo também de Sigismundo. Então, aqui tem uma imagem, né, do filme do André Luiz, que é quando ele está na zona umbralina. Então, quem assistiu o filme vai lembrar dessa imagem, que ficam chamando ele de suicida, e ele não entendia por que aquelas pessoas estavam chamando ele de suicida. E do lado, um desenho, né, uma cena também do nosso lar. Então, de tudo isso, a gente vai vendo essa questão da organização. E dessa passagem de Sigismundo, quando ele vai reencarnar, quem ainda não leu, ou não assistiu, ou não viu nada sobre essa passagem, vê-se o quanto os espíritos vão visitar com frequência aquela família para que a reencarnação do Sigismundo ela possa ser realizada com sucesso. Então, o quanto eles vão conversar com o pai, o pai da casa lá, né, o homem que era eles eram inimigos de outras vidas, né, então como que ele consegue, através de toda essa influência dos espíritos, acaba aceitando o Sigismundo como seu próprio filho. Acho que alguém levantou a mão ou comentou, eu não vi quem era. Você viu, Wagner? Era lá, eu acho que é o chat, que o meu está desativado. Ah, Luciana, está lendo o nosso lar e está vendo um pouco sobre isso. Joia, Lu, vou deixar até o chat aberto aqui para eu poder estar acompanhando. Então, assim, a gente vê isso e a gente não tem noção do quanto diariamente, o tempo todo, nós somos bombardeados por influências espirituais, tá bom? Tanto vamos pensar positivas quanto negativas, isso a gente já conversou bastante. Pode passar, Wagner, por favor. Pela leitura dos livros espíritas, notamos que os espíritos estão situados em diversos graus de evolução. Os superiores têm a missão de auxiliar os menos desenvolvidos. Isso, porém, não nos exime de desempenhar as nossas missões menores. Então, vamos voltar de novo para o exemplo do André Luiz. Ele foi recebido por outros mentores, outros espíritos que ali trabalhavam, e que também eles recebiam ordens, entre aspas, né, dos seus superiores. Então, mesmo os que receberam o André Luiz, eles já eram superiores ao André Luiz, já trabalhavam mais no front, vamos assim dizer, mas eles também obedeciam às esferas superiores, tá? E não importa o tipo de missão, pois todas são úteis. Então, desde o que lavava o chão, e isso a gente fala muito também numa casa espírita, que para uma casa espírita funcionar, não pode ter só médium. Uma casa espírita, ela tem que ter a pessoa que está lá na recepção, recebendo todo mundo. Ela tem que ter a faxineira, a pessoa que limpa a casa para estar recebendo as pessoas. Então, todos são importantes numa casa espírita. Todos têm uma função a ser realizada e não existe função melhor ou
pior, com mais, entre aspas, regalias ou menos, ou que sejam mais, fala assim, nossa, ele é não sei quem, ele é não sei quem, não. Cada um tem a sua responsabilidade para justamente a casa funcionar com harmonia. E aí, assim, a gente tem que entender que isso é tudo na vida, né? No nosso trabalho também. Então, aqui até pergunta, o que seria do presidente sem o trabalho humilde dos varredores de rua? Então, a gente tem que entender, e quando a gente for estudar as leis naturais, que é do básico 2, que tem a lei do trabalho, por exemplo, a lei da sociedade, então que tudo isso tem que estar muito bem arranjado para que funcione, né? Então, às vezes a gente acha que o nosso trabalho não é bom ou não é o suficiente. E a gente tem que entender que todo trabalho ele é bom e o suficiente para o que a gente tem que aprender. E no Espiritismo é a mesma coisa. Tudo e qualquer coisa, né? Então, André Luiz, que entrou arrogante, falando que ele era médico, não sei o quê. Não, ele teve que começar entrando por baixo, entendendo qual era o trabalho. E é assim, tá? Então, os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. Então, quanto mais evoluído, você vai ter ocupação diferente dos que ainda estão menos evoluídos de acordo com a sua existência. Então, na erraticidade, essas ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Percorrem os mundos, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Então, eles estão na parte da direção, dirigindo alguns acontecimentos num plano maior e são responsáveis por planejamentos maiores que não os tão específicos. Outros assistem os homens de gênio, quer dizer, homens de gênio são aqueles que vão dar um adiantamento na humanidade. Então, pensa que isso foi escrito na época de 1800, então os homens de gênio eram os grandes cientistas ou descobridores ou grandes humanitários, porque aqui a gente tem que entender que isso não é só na ciência, mas também na parte moral, que vão trazer algum adiantamento. Então, tem alguns espíritos que ficam assistindo, por exemplo, no caso do Chico Xavier. Então, tinham espíritos, né, o Emmanuel, que ficava assistindo ele para que ele conseguisse cumprir a missão dele. Outros encarnam com determinada missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiões, ou os gênios protetores e os espíritos familiares. Então, alguns espíritos vão cuidar de pequenos grupos, de algumas famílias, ou de pequenas cidades e povos. Então, a gente tem que entender que, como tem os prefeitos, só que, infelizmente, eles não têm uma moralidade tão boa ainda, porque somos falíveis, né? Mas que também existem espíritos, não só que zelam pelo Brasil, mas que zelam por um determinado povoado ou cidade para que tudo aconteça dentro do que está sendo planejado. E aí fala que os espíritos vulgares, que seriam os inferiores, eles também se misturam nessas ocupações. E eles também se misturam, aí fala aqui de diversões, mas que eles também se misturam para justamente fazer o contrário, fazer com que o que está sendo planejado não se cumpra. Então, assim como tem uma organização de cuidado, tem uma outra organização paralela que também quer o impeditivo de aquele cuidado aconteça. Tudo bem até aqui, gente? Está dando para entender? E aí, se eles se praticam mal, é porque ainda não podem gozar o bem. Então, eles não entenderam ainda o que é isso de realizar o bem. Aí fala que os espíritos, além de cuidarem do seu melhoramento pessoal, concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. Então, aqui a gente pensando também nos espíritos mais superiores. Então, eles vão continuar cuidando do seu melhoramento pessoal, entrando nessa harmonia do universo, que são as leis naturais ou as leis divinas, executando essa vontade, né, do qual eles trabalham, que eles são esses ministros.
E aí fala que a vida espírita é uma ocupação contínua. Então a gente fala que a gente trabalha muito, mas no mundo espiritual eles nem dormem. É um trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem férias, né? E fazem isso, assim, com muito gosto, né? Então, eles entendem que quanto mais eles trabalharem, mais eles vão estar contribuindo para a própria evolução e para a evolução do planeta. E não tem nada de penosa, então não é penoso como aqui na Terra, a gente fala, puxa, eu vou trabalhar 7 dias por semana sem descanso, né? Por quê? Porque a gente não tem eles não têm essa fadiga corporal, e nem tem essas angústias que a gente vive no nosso dia a dia. E os espíritos inferiores imperfeitos também desempenham função útil, embora muitas vezes não se apercebam disso. O que fala aqui dos inferiores imperfeitos? Que nós somos os espíritos inferiores imperfeitos. A gente tem que pensar que não é só tipo uma zona umbralina, e a gente também tem função útil, e a gente não se percebe disso. Então, é o que eu falei até na oração, que a gente consiga ouvir e escutar o nosso próximo, uma pessoa que está perto da gente, que a gente pode ajudar. Então, às vezes, a gente não se percebe disso. Quantas vezes, eu não sei se aconteceu já com vocês, mas comigo já aconteceu, de pessoas que vieram falar para mim, nossa, Carla, eu nunca esqueço aquela palavra que você me disse tal dia, quando eu estava triste, você veio, me abraçou e falou tal coisa para mim. E eu não lembro nem da cena mais, né, e nem do que eu disse. Mas eu entendi que para aquela pessoa foi tão fundamental, e quantas vezes a gente não faz isso e nem percebe que está fazendo? Então, o que eu quero passar para vocês é que a gente tem essa função útil o tempo todo. Então, a gente não precisa fazer grandes feitos, a gente não precisa ter grandes, eu vou arrecadar 500 cestas básicas para tentar doar para 500 famílias. Não, se a gente já, sabe, doa o pouquinho que para quem a gente vê que está precisando ali pertinho da gente, a gente já está fazendo um grande feito e tendo uma função muito importante. A Luciana falou aí, Carla, no chat. Sim, eles juntam para ter benefícios para poder visitar um parente, isso mesmo, Luciana, eles vão juntando as horas bônus lá que eles falam, né, que eles vão trocando, vamos pensar que é como se fosse um vale, um voucher, um dinheiro, né, e que eles vão, conforme eles vão trabalhando no nosso lar ou nas colônias, enfim, não é só no nosso lar, eles vão ganhando essas horas bônus que os permitem visitar um parente, ter alguns outros tipos de benefício, né, até de ter uma casa, uma moradia, é muito curioso isso, é muito interessante. Os espíritos devem percorrer todos os diferentes graus da escala evolutiva para se aperfeiçoarem, isso vocês já sabem. Assim, todos devem habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Então, assim como hoje a gente habita esse planeta, nós podemos ter já habitado vários outros mais inferiores. Nós não podemos falar que nós somos daqui do planeta Terra, a gente não sabe, né? Mas há tempo para tudo, e dessa forma a experiência e o aprendizado pelos quais o espírito está passando hoje, um outro já passou e outro ainda passará. Né? A gente pode olhar para trás e, sei lá, a gente vai habitar um planeta superior, Plutão, sei lá o quê, e a gente fala assim, nossa, eu já morei na Terra, né? Então lembro do tempo que eu era ainda não tão evoluído. Então, assim, a gente não tem toda essa visão. Existem espíritos que não se ocupam de coisa alguma e conservam-se totalmente ociosos. E isso acontece também, né? Tanto aqui quanto encarnados, né? Que é aquela pessoa que não quer evoluir, que não quer melhorar moralmente, que não quer melhorar intelectualmente, que ela vive uma vida, como eu falo, que é como se tivesse o botãozinho desligado. Ela vai vivendo, vivendo, e pouco aproveitamento ela vai ter da encarnação dela. E aí, quando ela desencarna, que aí sim ela vê o quanto ela desperdiçou de oportunidade, né? E isso também acontece na vida espiritual. Tem espíritos que querem evoluir muito rapidamente, outros vão no tempo deles. E aí fala que esse estado ele é temporário, cedo ou tarde o desejo de progredir os impulsiona para uma atividade. Então, aos poucos, conforme esses espíritos, mesmo na erreticidade, eles vão tendo noção do que isso representa, aí eles começam a ter esse desejo de progredir.
porque inclusive a lei do progresso é uma das leis naturais. Os espíritos de maior envergadura, né, os mais superiores, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos e indivíduos dentro de um círculo de ideias, mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Então, como se eles tivessem essa visão muito mais apurada, e que eles estão preocupados com o progresso geral da humanidade, né? Então, existe um outro tipo de planejamento e de organização. Por exemplo, Jesus, que comanda o nosso planeta. Então, ele é um espírito realmente de maior envergadura e que ele está o tempo todo sendo responsável pelo nosso desenvolvimento de modo geral. Alguns ainda têm missões mais restritas, e de certo modo pessoais ou inteiramente locais, como assistir enfermos, aflitos, aqui está falando de outros espíritos, né? Velar por aqueles que de quem se constituíram guias e protetores e orientados, dando-lhe conselhos ou inspirando-lhe bons pensamentos. Então, assim como tem outros que desempenham outras missões. Então, todos nós temos os nossos mentores, cada um tem o seu mentor. E ele fica, só que não existe um mentor para cada encarnado. Então, um mentor, ele tem vários encarnados, entre aspas, para ele ser o tutor, né? Então, isso foi uma coisa assim, que no início, quando eu comecei a estudar doutrina, eu não sabia. Eu achava que, por exemplo, o meu mentor, entre aspas, o meu anjo da guarda, era tipo só para mim, e não é, né? Então, eles ajudam várias pessoas, são responsáveis por várias, de estar instruindo, de estar ajudando, de estar orientando, dando conselho, tá bom? Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesses a resguardar. Os espíritos se ocupam com as coisas deste mundo e de acordo com o grau de evolução em que se encontrem. Os superiores só se ocupam do que seja útil ao progresso. Já os inferiores se sentem ligados às coisas materiais e delas se ocupam. Então, como nós, que ainda também, né, estamos aqui enquanto encarnados, a gente também vai se ocupando dessas coisas materiais, porque enquanto encarnados a gente também precisa, né, de comer, a gente precisa de dormir, a gente precisa de coisas materiais até para manter o nosso corpo, né, mas as mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de cumpri-las e incapazes de desfalecimento ou comprometimento. Então, as grandes missões, ele vai ser delegado a quem realmente ele vê que é capaz de cumpri-las, porque não pode haver falhas nesse sentido. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa em todos os graus concedidas a espíritos de todas as categorias. Todas as inteligências concorrem, pois para a obra geral, qualquer que seja o grau atingido e cada uma na medida de suas forças, seja no estado de encarnação ou espiritual. Então, concorrem no sentido que não é de concorrência, mas que elas andam juntas, tá? Para essa obra geral. Então, a gente tem que pensar que todas essas inteligências, uma está contribuindo com a outra. E não importa, né? Então, fala, qualquer que seja o seu grau atingido, se vai atingir 1, se vai atingir 10, se vai atingir 100, né? Não importa a força e o tamanho, se está encarnado ou se está desencarnado, está no mundo espiritual. Todas elas estão operando juntas nessa evolução contínua. Por toda parte a atividade, pois tudo no universo é movimento que instrui e coadjuva, em mútuo apoio, dando-se as mãos para a verdadeira prática da solidariedade. A lei do trabalho é para todos, inclusive para os espíritos puros. Então não é porque eu cheguei no meu grau máximo, falei, oba, agora eu vou aposentar, né? Não, a gente nunca aposenta. Então, os espíritos puros também têm muitas missões, têm muito trabalho para ser realizado. Esses têm como ocupação receberem as ordens diretamente de Deus, transmitindo a todo o universo e zelando pelo seu cumprimento. E aqui tem uma segunda parte, né, do livro dos espíritos, que fala os espíritos durante o combate. Quando existem as guerras, né, o que acontece aí, quais são as missões desses espíritos. E aí ele começa falando no livro dos espíritos, que eu até peguei para ler desde o começo,
que fala assim que dos espíritos tomarem partido, né? Não é que os espíritos tomam partido, mas os espíritos, eles têm missões diferentes naquele momento. Então, vamos pensar, e aí eu peguei até um livro que eu li, que eu gosto muito, quem gosta de guerra, de ler sobre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, esse livro aqui, que chama O Segundo Grande Elo, vou pagar aqui, ó. Então fala, o exército que ninguém viu, porque era o exército espiritual, que estava trabalhando aqui na Segunda Guerra. Então, aqui, esse livro é super interessante, porque fala que existia um grande elo, ou seja, eram espíritos que eles eram 12, que eles eram destinados para coordenar algumas ações enquanto a Segunda Guerra estava acontecendo. Então, essa era a missão dele. E é super interessante esse livro, porque ao mesmo tempo que ele fala do que estava acontecendo de verdade, então ele é um livro biográfico, então tudo que aconteceu aqui narrado realmente aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e ele vai falando do plano espiritual, o que estava acontecendo naquele momento. Então você tinha uma visão dupla de entendimento. É um livro grosso, mas que fala até do Hitler, né, e a gente vai ver aqui um pouquinho também, né, desses espíritos, né, que eles também são orientados, mas pelo outro lado, né? Então, quando fala de tomarem partido, muitas vezes é isso, que tem os espíritos que estão querendo apaziguar e tem os espíritos que estão querendo que a guerra continue, tá? E aí falam, né, assim que os antigos representavam os deuses tomando partido por este e aquele povo. E a gente brinca, né, a gente fala, Deus é brasileiro, Deus não sei o quê. Na verdade, né, a gente sabe que isso é só uma brincadeira, porque é de todos nós, Deus habita dentro de cada um de nós, né? Mas que sempre existia isso, achando que Deus ia proteger mais um país do que outro, que ele tomava também partido, bem antigamente, né? E que eles, inclusive, eram representados por figuras. Então, se a gente for pensar lá na Grécia, tinha o Deus da guerra, né? Tinha o Deus do trovão, até o Deus do vinho, né? Então, tudo isso eram figuras alegóricas, que faziam parte da imaginação e da alegoria, mas que construíam uma ideia de divindade diferente, né? E aí ele continua, ora, existem aqueles que são bons e apoiam ao lado da justiça, ao passo que os maus, os que alimentam sentimentos inferiores, comprazem-se em participar da discórdia e da destruição. Então, quando a gente pensa numa guerra, a guerra não está sendo espiritual. Também existe forças em oposição que estão uns querendo apaziguar e outros querendo que a guerra continue. Então, é nessa parte que fala também da influência dos espíritos durante os combates. A gente vai ler um pouquinho mais sobre isso. Tem aqui no livro dos espíritos que eu peguei, começa na questão 541. Depois, se alguém quiser ler, os espíritos durante os combates, que aí tem as perguntas e as respostas sobre essa aula. Essa visão de divisão de fronteiras criada pelo homem é muito antiga. Essa coisa que a gente tem é mais com o outro, como se Deus estivesse sempre do nosso lado e contra o nosso inimigo. O homem sempre criou essa ideia de que o nosso inimigo, Deus está contra, e a gente está do lado e Deus está do nosso lado. Assim a gente vê no dia a dia, como você pode olhar a Coreia do Norte, ou alguém pode achar os Estados Unidos ou uma coisa ruim, ou sei lá, qualquer outra coisa que ruim, a Rússia, e a gente sempre acha que Deus está do nosso lado, sempre está no nosso país, está na nossa cidade, está no nosso condomínio, está na nossa casa, o que está fora de nós, do outro lado, Deus não está do lado do outro. E esse distanciamento, né, é o homem que criou, né, e faz a gente se distanciar das pessoas e ver a utilidade e o Deus da outra pessoa, né, o amor ao próximo. Isso faz a gente se distanciar dessa regra, né, dessa lei, né. Sim. E mesmo porque não existem fronteiras, né? Na verdade, não deveriam existir fronteiras. As fronteiras foram delimitadas pelo próprio homem, né? Para organizar os países, organizar o espaço geográfico. Mas se a gente vê desde antigamente, por exemplo, o Império Romano, quanto ele cresceu e foi tomando todos os, entre aspas, países que existiam em volta do Mediterrâneo.
e foram tomando os povos. Então sempre teve essa coisa do poder, né, de um povo querer subjugar o outro, em vez de ter uma convivência pacífica, era tomado pelo poder, enfim, se transformava em escravos. Isso a gente vê muito antes de Cristo, e durante a passagem de Cristo também, o quanto, né, os hebreus e os cristãos, eles eram perseguidos. Aí fala, durante os combates, né, então com relação aos soldados que morrem durante os combates, acontece o mesmo que em todos os casos de morte violenta. Eles ficam surpreendidos e como que atordoados, não acreditando estarem mortos. Parecem ainda tomar parte da ação. Compreendem a realidade pouco a pouco. Isso ele é muito bem narrado nesse livro, né, do Segundo Grande Elo, Segundo Grande Elo, porque eles narravam cenas, por exemplo, né, teve uma explosão de uma granada, morreu lá 30, né, uns faltando perna, outros faltando outros pedaços, enfim, aquela coisa que a gente vê em filmes. Os que morreram, eles continuam, tipo, andando ali no meio, sentindo aquela dor, né, fica uma confusão, na verdade. Por quê? Porque os que morreram, os que desencarnaram, para eles continuam vivos. Então, fica uma coisa misturada com os que estão encarnados, né, eles se acham vivos, eles tentam socorrer o outro, e eles não se apercebem que eles, na verdade, desencarnaram. Então, assim, essa realidade, eles vão compreendendo pouco a pouco. Então, a gente sabe que, por exemplo, numa situação de guerra e de grandes mortes coletivas, como acontece nas guerras, é enviado um grande exército espiritual para o resgate dessas pessoas. Assim como em outras tragédias naturais, então, um terremoto, tsunami, né? Então, todas essas coisas, a gente sabe que já tem uma equipe espiritual muito grande, altamente preparada. E numa das passagens, eu acho que do filme, mostram, né, vários chegando de maca no nosso lar. Não sei se vocês lembram dessa cena do filme, que vão chegando vários, que eram judeus que estavam sendo resgatados, se não me engano, né? Então a gente percebe, assim, que durante o combate, o espírito, ele vai ter essa mesma sensação, assim como uma morte violenta, quem leva um tiro, quem sofre acidente de carro, e que de repente desencarna. Aí, conforme os sentimentos sejam mais ou menos elevados, alguns podem ainda odiar os seus inimigos e persegui-los. Então, imagina que numa cena de guerra, que todo esse ódio já existe, já está, ainda ele é ressaltado por esses espíritos que acabaram de desencarnar, né? E vão perseguir os seus inimigos e vão estar lá, entre aspas, lutando com os encarnados como se ele ainda também fosse encarnado. Outros, já com mais serenidade, veem que não há fundamento para animosidade e abandonam o campo de luta. Então entendem aquilo até como um livramento. Ai, que bom, né, que eu vou sair desse, entre aspas, inferno criado na questão da guerra, tá? Sobre a guerra, ainda antes da gente entrar nessa parte dos fenômenos da natureza, eu vou ler algumas perguntinhas, deixa eu pôr aqui para o meu óculos, espera aí. Que falava assim, no livro dos Espíritos, a partir da questão 541, quem quiser, tá? Em uma batalha, há espíritos que assistem e amparam cada uma das forças em combate? Sim, e que lhes estimulam a coragem, então ao mesmo tempo estão lá para que continue fazendo, né? Aí mais para frente, ele fala assim, espera lá, que fala do general. O general pode às vezes ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma visão intuitiva que lhe mostra por antecipação o resultado da sua estratégia, a gente pensando nos generais que planejavam a guerra. É o que ocorre frequentes vezes com o homem de gênio, porque normalmente são pessoas muito inteligentes. No caso Hitler, por exemplo, ele tinha um exército espiritual, vários mentores que o intuíam a ter determinadas atitudes que sabiam que ia dar certo. É o que ele chama de inspiração e lhe permite agir com alguma certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e se servem das faculdades de que ele é dotado. Então, sim, tem, né?
Os maus espíritos poderiam suscitar-lhes estratégias falhas com o fim de levá-la à derrota? Falando também de um outro general. Sim, mas não tem ele o seu livre-arbítrio? Se o discernimento não lhe permite distinguir uma ideia correta de uma ideia falsa, sofrerá as consequências, e faria melhor em obedecer do que comandar. Então, isso também, eles falam que mesmo esses que foram inspirados, que foram estimulados por espíritos inferiores, eles também vão sofrer todas as penalidades, porque eles têm o livre-arbítrio em saber o que está certo e o que está errado, tá? É interessante esse capítulozinho, são 8 perguntas. Tá? Então, resumidamente é isso. Aí, numa terceira parte, fala dos fenômenos da natureza, que o quanto os espíritos, eles também podem interferir nos fenômenos da natureza. Então, é como se fosse uma outra ação, como se fossem outros responsáveis que, entre aspas, cuidassem um pouquinho dessa área da potência da natureza. Então, fala que os espíritos constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até então inexplicados ou mal elucidados e que não encontram entendimento racional senão no espiritismo. Os grandes fenômenos da natureza, que são considerados como a perturbação dos elementos, têm sua origem em causas imprevistas ou, ao contrário, providenciais? É uma pergunta do Livro dos Espíritos. Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, a gente tem que, quando eu comecei a ler sobre isso, né, a gente tem que pensar que a ciência explica todos os fenômenos da natureza. Então, por exemplo, a formação de um furacão, né, que é o encontro de uma massa grande de ar quente com uma massa grande de ar frio, e que acaba, nesse encontro, gerando furacões, enfim, e todas essas questões. A questão do aumento da temperatura do mar vai fazer com que cada vez mais existam furacões, por exemplo. Isso é o que a ciência explica, mas o que o Livro dos Espíritos traz é que os espíritos também conseguem, através da sua ação, que nem fala aqui, os espíritos são encarregados de exercer certa influência sobre os elementos da natureza para agitar, acalmar e dirigir. Então, se a gente for pensar no tsunami que aconteceu, a gente sabe que foi um movimento de placas tectônicas no mar que causou um grande maremoto e essa onda gigante veio. Mas aí a gente fica pensando, por que exatamente pegou naquela partezinha daquele lugar? Não poderia ter pego, tipo, 3 quilômetros para lá ou 4 quilômetros para lá. Então a gente entende que tudo isso também faz parte desse plano maior. E que os espíritos, sim, agiram com certa influência sobre toda a nossa crosta terrestre para que ou agita, acalma e dirige. Então, se a gente for pensar nas tempestades, a gente sabe que lá tem toda uma explicação do ciclo hidrológico da água, né, que a água evapora, condensa, forma as nuvenzinhas, chove, todo mundo aprendeu isso na 4ª série, né? Aquele desenhinho. Então, é essa explicação científica. Mas e por que, de repente, aconteceu 600 mililitros de água em São Sebastião, que aconteceu toda aquela tragédia? Algo que não estava esperado, que, entre aspas, não se justificava. Então, será que também não pode ter tido algum tipo de influência espiritual nesse sentido? Tanto, às vezes, para prevenir e diminuir uma tragédia, como para, às vezes, potencializá-las. Então, quando a gente pensa aqui no nosso planeta, que está se falando de mudança climática, parte foi realmente causada pelo homem, é causada pelos nossos excessos, pelas nossas ações, mas o quanto a Terra, nos seus bilhões de anos, ela já não passou por transformações também, né? Época da glaciação, depois passou a época de glaciação, aí começou a ter os vulcões, as erupções, então todas essas eras geológicas, tá? Então, continuando aqui. E aí fala ainda que antigamente as pessoas acreditavam que os espíritos eram como divindades, então até como os indígenas ainda falam, Deus do sol, Deus da chuva, Deus do vento, Deus do raio, né? Por quê? Porque eles não tinham também tanto a ciência desenvolvida para explicar os fenômenos
pelo olhar da ciência. Tá? Pode passar, Wagner. Esse daí a gente não leu, mas pode passar, né? Oi? Não leu esse ainda. Eu não li, mas eu expliquei. Beleza. Os espíritos que presidem aos fenômenos geológicos não habitam precisamente a Terra. Por quê? Porque tinha uma pergunta aqui no livro dos espíritos que falava, por exemplo, quem causa o terremoto, esses espíritos têm que estar no centro da Terra? Eles têm que estar lá no centro da Terra para, entre aspas, sacudir as placas tectônicas para causar o terremoto? Aí fala que eles que presidem esses fenômenos geológicos não habitam precisamente a Terra. Presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Se a gente sabe que é tudo onda, que é tudo magnetismo, na verdade não vai estar lá ninguém chacoalhando a placa tectônica, né, pensando assim na materialidade. Dia virá que receberemos a explicação de todos esses fenômenos e os compreenderemos melhor. Ele meio que corta esse assunto como se a gente não tivesse ainda uma dimensão de entendimento suficiente para entender como que os espíritos agem sobre esses fenômenos da natureza. Aí fala que uma das outras perguntas é se eles são seres à parte da criação. E aí o livro dos espíritos responde que não, que eles não são seres à parte, eles são espíritos, igual nós, que foram encarnados como nós ou que ainda serão encarnados como nós, tá bom? Então aí é isso que ele vai explicando. Tudo isso, gente, tá seguidinho, tá? Deixa eu ver aqui o capítulo. Que fala sobre a influência dos espíritos sobre o acontecimento da Terra. Então, começa na questão 525, para quem quiser depois ler, né? E aí ele entra, ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, e depois fala sobre a guerra. Que tem pode passar. Espíritos na nossa forma humana, tem espíritos, as plantas têm alma, os cachorros, os animais, tem até espíritos superiores para cada categoria de espécie lá, né? E aí, para a natureza também da mesma forma, tem espíritos focados na natureza, né, em geral. Sim. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza pertencem às ordens superiores ou às inferiores da escala espírita, conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente no papel que desempenham. Então, a gente tem que pensar que isso é em tudo, gente, né? Conforme o grau de evolução, ele vai desempenhar um papel maior ou menor. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior. Assim, entre os espíritos como entre os homens. A produção do fenômeno das tempestades é obra de massas inumeráveis de espíritos que se reúnem para produzi-lo. A gente pensando numa grande tempestade, a gente não tem que pensar, coitadinho do São Pedro, quando a gente chove, fala para ele, fecha a torneira, abre a torneira, né, que a gente fala que é São Pedro que está arrastando os móveis. Então, isso vem de um senso comum antigo, né, a gente pensar, mas por que o São Pedro, coitado, por que ele ficou encarregado das chuvas, né? Santa Clara, vamos jogar ovo para Santa Clara para parar de chover. Então, tudo isso são crendices que a gente vai construindo, mas sim, existe influência espiritual para essas grandes tempestades. Aí aqui fala na questão 536, esses fenômenos têm sempre por alvo a vida humana? Às vezes eles têm uma razão de ser diretamente relacionada a isto. Então, pensando agora em São Sebastião. Mas em muitas ocasiões não tem outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, muitas vezes é só para realmente harmonizar novamente o que precisa ser harmonizado e voltar para o equilíbrio. É como se de repente a gente estivesse saindo do trem, do trilho do trem, e uma força puxasse para que a gente voltasse para o trilho do trem. Bom? Pode passar. Aí fala que esses espíritos, né, que trabalham principalmente com as forças e os fenômenos da natureza, depois eles poderão dirigir também as do mundo moral. Tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei da harmonia que o nosso acanhado espírito ainda não pode aprender no seu conjunto. Que aí falava um pouquinho dessa evolução, né, espiritual. Deixa eu ver se tinha alguma pergunta interessante que também não apareceu aqui. Eu acho que foi falado tudo. Mas quem quiser ler mais depois, tá nessa parte aqui do Livro dos Espíritos, a partir da 521, por aí.
Tá certo, gente? É, Deu para entender? a Gênesis tem Alguém? bastante conteúdo desse tipo, né? Oi? A Gênese, para quem gosta, tem bastante coisa desse tema, né? Sim. E alguém já tinha lido sobre isso? Alguma questão que queira complementar? Enfim? Não? Então seguimos. A minha parte aqui é basicamente essa influência espiritual na natureza que Jesus teve, influenciou a natureza de uma certa forma numa passagem bíblica. Aí tem um lago lá que era lá da Galileia, lá, que é um lago que existe até hoje, né? Um lago gigante, que ele é 200 metros abaixo do nível do mar, é o lago mais baixo da Terra, né? E lá ele é tão grande que ele tem até, às vezes, tempestade, ondas e tal. Naquela época também poderia ter terremoto, essas coisas que faria esse lago ter essas movimentações. E aí a gente está falando aqui também um pouco de alegoria, uma passagem de Jesus nesse lago, junto com os seus discípulos. Aí é bem curtinho também hoje essa parte aqui, né? A tempestade acalmada ou amainada, né? Jesus, após a multiplicação dos pães, foi conhecer outras populações e indo até Decápole, uma região composta de 10 cidades independentes entre si, fez a viagem atravessando de barco o lago de Genezaré, que é vários nomes, né? Aí tá dando o nome de Genezaré. Muito sujeito a tempestades. Os apóstolos acharam ótimo para terem assim a oportunidade de escapar da multidão que não ofereciam ao mestre um minuto de sossego. Esse lago tá lá em Israel hoje, né? Eles usam ele como um recurso de água potável, lá que lá é bastante seco, né? É um lago muito importante para a região lá até hoje. Inicialmente tudo correu bem, os apóstolos remavam alegremente, enquanto Jesus aproveitava para repousar um pouco. Subitamente, um grande turbilhão de vento se abateu sobre o lago, enchendo a barca de água. Aproximando-se então do mestre, o despertaram, dizendo: Mestre, estamos perdidos. Jesus levanta-se, repreende o vento e o tumulto das ondas, imediatamente sobrevindo a calmaria. Ele então disse-lhes: Onde está a vossa fé? Disse aos seus discípulos, né? Os apóstolos, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros: Quem é este que dá ordens ao vento e às ondas, e a esses obedecem? Lucas capítulo 7, versículo 22 a 25. É o que a Carla está explicando aí na visão espírita, porque numa passagem bíblica, né? Aqui a gente, sem essa informação da Carla agora, a gente iria entender que Jesus controlava o vento, a água, era um mago, sei lá o quê. E a gente criaria essa visão, esse monte de visão, né? De São Pedro, o Deus do mar, porque a gente não tinha conhecimento nem científico e nem espírita, né? Hoje a gente tem os dois, né? O conhecimento científico, por que causa isso, e o espírita que os espíritos podem influenciar esses ventos, esses fenômenos naturais. E aqui vai explicar, né? Nesse próximo slide aqui, o que acontece do outro lado espiritual, né, em relação a isso. O fato de Jesus se encontrar dormindo tranquilamente durante a tempestade comprova a sua superioridade moral, ou seja, que ele sabe de tudo, né? Então ele está lá tirando o cochilo e acho que já até está prevendo, né? O que vai acontecer. E ele na sua grande fé, né? De que tudo, né? De tudo que vai acontecer, até quando ele sabia que ele ia morrer, ele também agiu de uma forma totalmente soberana, né? E uma tempestadezinha dessa não iria abalar ele, né? Aí não é de se estranhar ele ter ampla autoridade sobre essas inteligências, a inteligência espiritual, né? Não podemos esquecer que o Divino Mestre é o governador planetário da Terra pela vontade do Pai Criador, ou seja, ele só é o dono da Terra, né? O governador da Terra.
Então, ele é superior a todos os espíritos aqui, né? Então, ele que governa todos os espíritos, inclusive os superiores, né? Ele está acima dos superiores. E aí ele só foi lá falar com esses espíritos para poder dar uma apaziguada, uma acalmada nesse mar, né? É evidente que Jesus não ordenou ao mar nem aos ventos, pois não teria condições para compreender as ordens divinas, mas dirigiu aos seres inteligentes encarregados pelas manifestações da natureza, né? Que a cara falou, os seres lá responsáveis por esse controle dos fenômenos naturais. Então Jesus foi a quem controla lá essa parte lá para poder apaziguar. Beleza, acho que isso aí explica, né, o fenômeno, por que Jesus consegue fazer isso acalmar, o mar acalmar. Mostra esse símbolo da fé, né, dos discípulos dele que não tinham fé, que nem ele, né, obviamente, que eles estavam super apavorados, Jesus estava super tranquilo e conseguiu ter contato com os seres superiores para poder acalmar esse turbilhão aí. Ao mesmo tempo, aí eu também sou estudante que nem vocês aqui e assim, eu entro em alguns questionamentos e aí eu jogo aberto aqui, sincero, sobre a minha opinião, o que eu acho, o que vocês acham e tal. Assim, tem a questão que me confronta um pouco nessa leitura é em relação ao privilégio, né? Ao mesmo tempo, a gente pode entender que Jesus estava indo numa missão, é um missionário, tudo, então ele é privilegiado. Mas os discípulos privilegiados também, eles, que nem no avião lá com o Chico e o Emmanuel, por exemplo, que o Emmanuel falou assim que ele não era privilegiado, né? Se o avião estava tendo aquela turbulação, ele não era privilegiado de não morrer ali, de o avião não cair, né? Então eu acho que fica um pouco nesse conflito aí entre privilégio e entre esse que eu achei, né? Eu não sei qual a opinião de vocês em relação a isso. Eu queria saber. Pode falar aí, Carla. Eu penso que não é questão de privilégio, eu acho que é questão de realmente o que está na missão de acontecer, do seu planejamento encarnatório. Então, por exemplo, não era para os discípulos morrerem porque eles ainda tinham uma missão a ser cumprida, entendeu? Então eles não podiam morrer lá afogado no meio da tempestade. É nisso que você está falando, do privilégio? Esse privilégio versus fé. Porque, por exemplo, se você está numa tempestade, está caindo água no seu barco, naturalmente você tem que fazer alguma coisa para isso parar. Né? Eu não vou ficar rezando, falando assim, tô com fé, nada vai me abalar porque eu sou um ser privilegiado. Né? Não, mas eu acho que não é nesse sentido. Não, eu entendo o que você está falando, Wagner, eu entendo. Não adianta só a gente ter fé, a gente tem que fazer por onde também. É isso que você está querendo dizer, né? Exatamente. Então, a gente pensando agora o acidente também que teve de um barco, né? Agora essa semana, que naufragou lá nesse feriado. E que o cara foi nadando até a praia para pedir socorro. Quer dizer, ele fez por onde, né? Talvez se ele não tivesse tido esse esforço, essa iniciativa, talvez todos tivessem morrido. Então, assim, não adianta só a gente ter fé e achar que Deus vai jogar uma boia para a gente em todos os momentos. A gente tem que nadar também, né? Então, nesse sentido, eu concordo com você, que só a fé não basta. A gente tem que ter uma ação junto com essa fé, né? É isso que você queria dizer? Isso é uma ação que eu acho que os discípulos tiveram, a ação de ficar preocupado com a água entrando no mar, mas talvez tenha faltado a fé de que estava junto com Jesus e que as coisas iam acontecer do jeito que deveria acontecer. Né? Acho Sim. que é mais ou menos isso que tenta explicar, pelo que eu entendi. E pensa que isso aconteceu há 2000 anos atrás. Que conhecimento essas pessoas tinham? Eram pescadores extremamente simples, né? Não tinham nenhum conhecimento quase sobre as leis da natureza, né? Então, para eles, realmente, tudo é questão divina mesmo, né? Naquela época. Sim. Beleza. Gente, a aula foi mais curtinha, não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa.
acrescentar, né? Hoje realmente ela foi um pouquinho mais curta, né? Não sei se está tudo certo, senão a gente encerra ela um pouquinho antes hoje. Eu tinha pensado até em separar um trecho do livro para ler para vocês, mas como eu li ele faz muito tempo, eu não. Mas tem passagens lindas nesse livro, assim, bem interessante. Como fala, até da bomba de Hiroshima eles falam, entendeu? Por que que foi permitido? E na verdade era para ser um estrago muito maior do que é o que foi. E aí teve toda também uma intuição, um sopro para que, porque para fazer, para a bomba funcionar, tinha que ter a parte A e a parte B da bomba, que deveria ser montada num determinado lugar. Então, só que essa parte A e essa parte B nunca navegava junta, e eu não sabia disso, se alguém puder também colaborar. Então, tipo, ia um navio com a parte A e outro navio com a parte B. E aí, num determinado momento, eles se encontrariam nesses dois navios para montar a bomba que aí sairia do avião para cair, enfim, no Japão. Só que era uma produção muito maior, na verdade. E aí teve um desvio de rota para que um dos navios não conseguisse cumprir a sua missão. Então teve uma interferência espiritual grande para que o impacto não fosse tão maior do que ele já foi, né? Então, em vários momentos, eles vão mostrando tudo isso, que a guerra, sim, foi é uma opção humana, né? Que a espiritualidade interfere até certo ponto no livre-arbítrio de todos os homens, né? Todas as pessoas, mas que sim, eles tentam minimizar os impactos de modo geral, né? Não dá para eles impedirem de acontecer, mas dá para eles direcionarem algumas coisas. Então, nesse livro mostra muito isso. É bem interessante nesse sentido, para quem um dia quiser ler. Ele é bem grosso, acho que mais grosso que o Livro dos Espíritos, mas vale a pena. Tem também de influência da guerra a Joana d'Arc. A Sofia, só mandando um coraçãozinho para ela. Eu já tinha assistido o filme, já sabia sobre a Joana d'Arc, mas assim, fazia tanto tempo que eu não via que eu tinha até esquecido direito, sabe? Aí, quando você assiste depois de muito tempo, você relê, né, o assunto, você já vê com outra visão, né? Aí a história lá da Joana d'Arc e tal, aí você começa a ver, né, que ela foi uma enviada de Deus, assim, para realmente juntar a França, que, sei lá, para de alguma forma aquilo ali foi fomentado, aquilo ali foi um início da Revolução Francesa, né, que fez o mundo ser o que é hoje e tal. E aí a gente, olhando assim de uma forma geral, né, espiritual, de planejamento espiritual, a gente entende, né, por que que, né, por mais que seja meio estranho você como que os espíritos vão patrocinar uma guerreira, uma pessoa para poder, né, gritar pela liberdade e tal, e tudo isso faz parte, sim, do planejamento. Eu acho bem interessante. São missões bem específicas com um objetivo tão maior que a gente não entende muitas vezes, né? Certo, gente? Sim? Então vamos encerrar, né? Wagner faz a oração. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma segunda-feira, cheio de saúde, de alegria, para esse aprendizado de hoje. Muita luz em nossas casas, em nosso coração, cada uma das nossas casas, no nosso lar, que sejam recarregadas as nossas energias para essa semana. Podemos enfrentar todos os desafios como uma oportunidade de aprendizado para superarmos, aprendermos, executarmos e assim vivendo aqui nesse mundo com muita fé em Deus, muita fé em todos os planos, né? Muita fé com o nosso mentor e com todos que nos acompanham.
muitas energias para o cristão, que também continua em resgate, aos nossos amigos mentores espirituais que lá estão trabalhando, aos que estão recebendo, a todos, que Deus abençoe a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus.